Olá, artista, tudo bem com você? Eu sou Poliana Ferreira e o assunto de hoje é a pintura e a história. A pintura tem um papel fundamental na história. Além de ser uma fonte de expressão, ela servia de registro para as coisas que não conhecemos hoje, porque nem toda época existia a fotografia. Se você ficou curioso para saber como eram feitos esses registros, então você já sabe. Não saia daí. Se hoje podemos ter uma noção de como eram as casas antigamente, as vestimentas, os costumes, a história era narrada pelos artistas. Tínhamos as narrativas escritas, as pinturas, os desenhos, as esculturas, e aqui mesmo em Recife temos um livro que guardou toda essa história da flora e da fauna, feita por um grande artista que na verdade nem era artista, ele era mais cartógrafo, geólogo, desenhista, matemático, cientista, astrônomo. E de quem é que eu estou falando? De George Marggraf. Hoje vamos mergulhar um pouco nessa história para conhecer um pouco do trabalho de como ele fez para catalogar tudo isso. Imagine que fantástica essa expedição, trazendo George Marggraf para catalogar tudo isso. A visão de Maurício de Nassau, esse holandês que queria deixar tudo catalogado para a posteridade. Nessa expedição, ele veio para catalogar os animais, as plantas, os costumes indígenas, a linguagem. Até os insetos faziam parte desse estudo feito pelo Marggraf. Maurício de Nassau encomendou a Marggraf um observatório astronômico. Gente, isso em 1640. Fantástico, não é? Nassau queria acompanhar o eclipse que estava para acontecer naquele ano e pediu que o astrônomo Marggraf construísse isso naquela época. Em 1648, o Marggraf foi o coprodutor do livro História Natural Brasileira, que fez a reunião de toda essa flora e fauna, e hoje temos um exemplar desse livro no Instituto Ricardo Brenan. Mas Marggraf não estava sozinho. Albert Ecaute também fez parte da produção desse livro. Ele fez inúmeras aquarelas com muitas naturezas mortas. Algumas delas eu até fiz releituras. E quando você vier a Recife, vai poder observar algumas dessas obras de Albert Ecaute, que estão no Instituto Ricardo Brenan, também lá no livro do História Natural Brasilis, e você vai poder ter uma noção do que foi tudo isso em 1640. E qual a importância desse livro hoje para um artista plástico? Bom, eu mesma, quando vou pintar algum pássaro ou planta, eu gosto de saber a região de onde tem essa planta, de que esse pássaro se alimenta, como é o seu ninho, porque quando a gente vai criar, a gente pode fazer algo errado por não conhecer. Por exemplo, fazer um assabiá, que é um passarinho nativo aqui, comendo um morango. Na minha região não tem morangos, pelo menos não no Nordeste, na região quente. E fazer um assabiá comendo um morango não vai ser nada natural, a não ser que eu queira pintar um surrealismo. Mas como a minha pintura é mais realista, saber cada coisa do que você está pintando, se aprofundar, é muito importante. E você também deve fazer pesquisas do que você está pintando, principalmente se for algo vivo, se for um animal, se for uma planta, para que você não passe vergonha. Os estudos
feitos por Marggraf e pelo médico William Piso no século XVII, são referências até hoje para muitos outros artistas, biólogos, que querem saber a fundo como era cada espécie daquela época, e alguns ainda existem hoje. E é viajando nessa história que eu decidi viver a experiência de fazer um tucano aqui da região onde eu moro. E a imagem que eu escolhi é essa aqui. Eu vou fazer com um fundo com os tons que tem aqui na região, e é claro que vai ficar natural porque o animal é daqui. Imagine eu colocar um tucano com os Alpes suíços. Vocês iam rir da minha cara. Enfim, vamos pintar, viver a experiência de pintar esse tucano. Simbora? E as cores que eu vou utilizar na minha paleta são o carmim, o vermelho francês, o branco, o azul de fitalocianina, o terra de siena, o amarelo, o magenta e o preto. Eu vou fazer o fundo com tons bem suaves e frios, e a técnica vai ser do esbatimento, que consiste em colocar uma única cor e depois ir sobrepondo outras e fazer a mistura na própria tela. Simbora?
Então, artista, o que você achou de conhecer um pouquinho da história de George McGrath e da importância de catalogar as plantas, os animais, tudo para que outras pessoas saibam como é? E você, ficou com vontade de pintar algum animal da sua região? Deixa aqui, ó, nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Aproveite, faça um comentário, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Um beijo e até a próxima aula.